Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Raquel decide pôr um ponto final nos abusos da filha e expulsa Maria de Fátima de casa depois de mais uma discussão violenta. A atitude da mãe surpreende até quem a conhece, pois Raquel estava cansada de ser enganada e humilhada pela filha, que não hesitava em manipulá-la para alcançar seus interesses. Enquanto isso, Renato vive momentos de tensão ao perceber que perdeu 2 contratos de trabalho importantes, o que abala não apenas sua segurança profissional, mas também sua autoconfiança. Ainda atordoada pelos últimos acontecimentos, Raquel resolve procurar Ivan para tentar se desculpar pelas brigas e desentendimentos do passado. No entanto, sua expectativa se frustra completamente quando Ivan, de forma direta, conta que está de viagem marcada com Heleninha. Raquel fica decepcionada e sente a dor de perceber que talvez tenha perdido Ivan de vez. Em paralelo, Leila, sempre disposta a se manter próxima dos negócios e das tramas que se desenrolam ao redor de Marco Aurélio, oferece a ele seus serviços como contadora. A proposta de Leila vem carregada de segundas intenções, já que ela enxerga nessa parceria uma oportunidade de ampliar seu poder e sua influência nos negócios de Marco Aurélio. Raquel, determinada a não permitir que Maria de Fátima continue passando por cima de todos sem consequências, tem uma atitude extrema e rasga o vestido de noiva da filha. A jovem, indignada e abalada, corre até César para desabafar, dizendo-se vítima das injustiças da mãe. César tenta acalmá-la, mas Maria de Fátima está visivelmente fragilizada com a perda de apoio dentro de casa. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora, e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Vale Tudo. Afonso, que fica sabendo por Maria de Fátima de todo o ocorrido, adota uma postura protetora. Embora não aprove totalmente as atitudes dela, Afonso não consegue deixar de se comover e passa a apoiá-la, oferecendo o ombro amigo e tentando evitar que ela se sinta completamente desamparada. Enquanto isso, Odete surpreende Raquel ao sair em defesa de Maria de Fátima, rebatendo as acusações e tomando o partido da jovem. Para Raquel, essa reação de Odete é um verdadeiro balde de água fria, pois não esperava que a poderosa empresária se envolvesse dessa forma e se colocasse contra ela. Seguindo os conselhos de Odete, Maria de Fátima passa a investir suas energias em um novo plano: conquistar Celina. Astuta e estrategista, ela segue à risca as orientações de Odete para tentar se aproximar e ganhar a confiança de Celina, enxergando nessa relação uma forma de se reerguer socialmente. Mas o golpe final vem quando Cecília conta a Celina uma revelação bombástica. Foi Maria de Fátima quem roubou os documentos de Sarita. Celina, ao descobrir a verdade, fica arrasada e em choque, sem saber como reagir diante da traição e da audácia da jovem. Esse novo escândalo promete colocar ainda mais lenha na fogueira, aprofundando os conflitos e alimentando novas rivalidades nos próximos capítulos. A vingança de Odete Reutemann estava armada para acontecer no grande dia do casamento de sua protegida, Maria de Fátima, mas os acontecimentos tomariam um rumo inesperado e explosivo, levando ao completo fracasso do seu plano e a um espetáculo de humilhação pública que ninguém poderia prever. Depois de tantas intrigas, armações e crueldades, Raquel e Solange, as 2 mulheres que mais sofreram nas mãos de Fátima e de sua mentora, finalmente romperiam todas as barreiras da paciência. Em uma sequência de cenas carregadas de emoção e tensão, elas resolveriam se vingar com as próprias mãos, deixando Maria de Fátima e Odete sem reação. Tudo começa ainda durante a preparação do casamento, em um dia que tinha tudo para ser perfeito aos olhos de Fátima. Na mansão de Celina, sogra da jovem, acontecia a prova final do luxuoso vestido de noiva. Cercada de costureiras, joias e champanhe, Maria de Fátima se sentia a rainha do mundo, orgulhosa de estar prestes a conquistar o marido rico que tanto desejava. A festa prometia ser um dos maiores eventos da alta sociedade, e a noiva estava certa de que nada poderia atrapalhar seus planos de ascensão social. Mas ela não contava com a fúria de Raquel, que vinha acumulando mágoas havia muito tempo. Raquel, mulher forte e guerreira, tinha tentado inúmeras vezes abrir os olhos da filha para os valores da dignidade, do trabalho e do respeito. Porém, Fátima ignorara todos os conselhos, escolhendo o caminho da ambição desmedida, passando por cima de quem fosse necessário. Cansada das mentiras e das armações de Fátima, Raquel decidiu que não permitiria que aquele casamento se consumasse sem revelar a verdade.
De forma inesperada, Raquel invade a casa de Celina no momento da prova do vestido. Diante de todos os presentes, sem se intimidar com os olhares de reprovação ou choque da alta sociedade, ela faz um discurso cortante. Hilda, tomada por um sentimento de compaixão, decide impedir que Pascoal mostre para Raquel a foto comprometedora de Maria de Fátima ao lado de César. Apesar de saber que aquilo poderia abrir os olhos da amiga, ela teme aprofundar ainda mais o sofrimento de Raquel, que já vinha passando por momentos difíceis. Enquanto isso, Solange recebe, com surpresa e um tanto de desgosto, o convite de casamento de Maria de Fátima com Afonso. A notícia abala Solange, que não esperava que a união fosse acontecer tão depressa, e a faz refletir sobre a frieza e a ambição de Fátima. Em outro núcleo, Tiago passa a observar o talento de André na montaria, ficando impressionado com a habilidade do rapaz e cogitando investir nesse potencial. Já Celina enfrenta mais uma humilhação vinda de Odete, sentindo-se cada vez mais diminuída e sem forças para reagir à autoridade da sogra. Pascoal, que não se conforma em ver Maria de Fátima enganando a todos, decide agir por conta própria e mostra a fotografia dela com César para Poliana. Gilda, ao ver a repercussão, comenta que a filha de Raquel poderia até estar envolvida no atropelamento que sofreu, sugerindo que a jovem talvez seja capaz de coisas ainda piores do que todos imaginavam. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora, e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Vale Tudo. Enquanto isso, Solange procura Sardinha para desabafar sobre seu relacionamento com Renato, contando que as coisas entre eles não vão bem e que se sente perdida em meio às incertezas do namoro. O amigo tenta aconselhá-la, mas Solange não sabe ao certo se ainda tem forças para lutar por esse amor. Em meio a tantos conflitos, Maria de Fátima protagoniza uma briga feia com César. A aliança deles, construída em bases frágeis e interesses escusos, começa a ruir quando Fátima se irrita com as cobranças e traições veladas de César. A discussão entre os dois revela o lado mais cruel de ambos, evidenciando que a relação pode não sobreviver às tensões geradas por tantas mentiras. Cansada de esconder a verdade, Gilda decide, enfim, levar a foto para Raquel, revelando tudo o que descobriu sobre Maria de Fátima e César. Raquel, ao se deparar com a imagem da filha nos braços do amante, fica em choque. A decepção é profunda e imediata, rompendo de vez qualquer resquício de confiança que ainda pudesse existir. Tomada por indignação, Raquel não hesita em acusar Maria de Fátima de ter roubado os dólares, certa de que a filha seria capaz de qualquer golpe para sustentar seus planos de ascensão social. Essa revelação promete mudar o rumo da relação entre mãe e filha, colocando Raquel diante de uma dolorosa decisão: enfrentar a verdade ou continuar sendo manipulada por Maria de Fátima. Heleninha vai enfrentar um dos momentos mais difíceis de sua trajetória nos próximos capítulos. Depois de muitos altos e baixos no casamento, Ivan toma a dura decisão de colocar um ponto final na relação, abalado pelas constantes recaídas de Heleninha no álcool. Ele não aguenta mais a rotina de brigas, decepções e promessas quebradas e resolve se afastar antes que também desmorone. Tudo começa após uma passagem de tempo na história, quando Ivan e Heleninha retornam de Roma oficialmente casados. O início parecia promissor, trazendo uma esperança de recomeço para os dois. Mas a lua de mel não dura muito. Logo, a antiga ferida de Heleninha volta a se abrir. A dependência alcoólica. Por mais que tente se controlar, ela não consegue lidar com a insegurança e a pressão, e recai no vício. Ivan, que já havia suportado muito ao longo do relacionamento, chega ao limite. Ele decide deixar a casa de Celina e encerra de vez a relação, determinado a seguir em frente, mesmo sofrendo. Para Heleninha, a notícia do divórcio cai como uma bomba. Ela não consegue aceitar o fim do relacionamento, sente-se traída, humilhada e completamente sem chão. O medo de ficar sozinha e o sentimento de fracasso a consomem. Em um gesto desesperado, ela decide seguir Ivan até Vila Isabel, onde o vê conversando tranquilamente com Raquel. A cena a destrói por dentro. A ideia de que Ivan possa seguir a vida sem ela a faz desmoronar. A partir desse momento, Heleninha entra em uma espiral de desespero. Ela desaparece sem deixar rastros, provocando pânico na família Reutemann, que tenta encontrá-la de todas as formas. Ninguém faz ideia de onde ela está. Enquanto isso, Heleninha vaga sem rumo pelas ruas, completamente perdida e vulnerável.
No meio da noite encontra um desconhecido com quem divide uma garrafa de uísque barato, tentando afogar a dor na bebida. Num raro momento de lucidez, ainda que completamente debilitada, ela decide ligar para Ivan e pede ajuda, suplicando para que ele a encontre. Consegue enviar a localização, mas logo se arrepende, tomada pela vergonha e pelo medo do julgamento de todos. Desliga o celular, abandona o aparelho em uma calçada e volta a perambular, sem rumo, entregue ao próprio sofrimento. Cansada de caminhar sem destino, Heleninha acaba entrando em um hotel, atraída pelo bar. Com o dinheiro que ainda tinha, pede mais bebida e continua bebendo compulsivamente, tentando apagar da memória a imagem de Ivan com Raquel. Conforme as horas passam, seu estado se agrava. Embriagada e visivelmente fragilizada, Heleninha chama a atenção de um homem que se aproxima com intenções duvidosas. Aproveitando-se da situação, ele tenta levá-la à força para um quarto do hotel. Heleninha resiste, mas o homem não recua e chega a agredi-la. Em meio ao tumulto, Heleninha consegue se desvencilhar e volta correndo para o bar, ferida, com hematomas no rosto e nos braços. Desesperada, exige mais bebida para tentar esquecer o que acabou de acontecer. O gerente do bar, percebendo seu estado crítico, recusa-se a servir mais álcool, na tentativa de evitar uma tragédia maior. Mas Heleninha, fora de si, não aceita a negativa. É nesse momento que o caos toma conta do local. Tomada por uma fúria incontrolável, ela começa a gritar para todos ouvirem. Eu sou Heleninha Reutemann. Vocês sabem quem eu sou. A minha mãe vai destruir vocês, seus miseráveis. As pessoas se afastam, assustadas. Heleninha avança sobre mesas, derruba cadeiras, atira copos e garrafas contra a parede. Alguns clientes, curiosos e chocados, começam a filmar toda a cena com os celulares. O gerente tenta acalmá-la, mas Heleninha está completamente transtornada. Ela esmurra o balcão, chora, ri e ameaça todos ao redor, alternando surtos de raiva e de desespero. O bar rapidamente vira um campo de batalha. Copos estilhaçados pelo chão, garrafas rolando, mesas viradas. Enquanto Heleninha faz seu escândalo, a equipe de segurança do hotel é acionada. 4 seguranças tentam contê-la, mas ela resiste, gritando ainda mais alto, expondo a tragédia de sua vida para quem quisesse ouvir. Eu não tenho mais ninguém. Vocês estão me ouvindo? Eu perdi tudo. As imagens registradas pelos frequentadores viralizam em poucos minutos. Logo, as redes sociais se enchem de comentários, piadas cruéis e teorias sobre o que teria motivado o surto de Heleninha Reutemann. O nome dela vai parar nos assuntos mais comentados, transformando aquele momento trágico em mais um espetáculo de exposição pública para a família. Presos às telas, as pessoas não demonstram empatia. Apenas compartilham o vídeo, ironizando a dor de uma mulher devastada pelo fim de um casamento e por uma doença que há anos tenta superar. Quando finalmente contida pelos seguranças, Heleninha está suada, ofegante, com os cabelos em desalinho e o rosto marcado pelas lágrimas e pelos machucados. É retirada do local praticamente carregada, enquanto ainda tenta se soltar e ameaça o gerente, dizendo que sua mãe acabaria com todos eles. A família, ao descobrir o vídeo, fica em choque. Celina se desespera ao ver a filha naquele estado deplorável, sendo exposta publicamente de forma tão cruel. Ivan, embora abalado, sente que não poderia fazer mais nada para salvá-la. Sabe que Heleninha precisa de ajuda urgente, mas também entende que não é mais capaz de ser o salvador dela. A tragédia do bar deixa marcas profundas em Heleninha. Sua dignidade é mais uma vez arranhada, assim como a reputação dos Reutemann. Enquanto a imprensa começa a noticiar o escândalo, a família se reúne para tentar decidir o que fazer, temendo que Heleninha se coloque ainda mais em risco. Esse momento doloroso, porém, também servirá como um divisor de águas. Talvez seja a chance de Heleninha perceber que não conseguirá lutar sozinha contra o alcoolismo e precisará buscar ajuda especializada. Ainda assim, o caminho será longo e cheio de obstáculos, pois a dependência e as feridas emocionais não se curam da noite para o dia. Depois de ser retirada do hotel e levada a um pronto-socorro, Heleninha permanece sedada, enquanto a família se mobiliza para interná-la novamente. Pela primeira vez, Celina considera que talvez seja a hora de tomar decisões mais duras, mesmo contra a vontade da filha, para tentar salvá-la de si mesma. Ivan, por sua vez, se mantém próximo o suficiente para ajudar, mas distante o bastante para não se machucar outra vez. Heleninha, por fim, desperta em um leito hospitalar, confusa e envergonhada,
percebendo que se tornou alvo de chacota nacional. Entre soluços e lágrimas, entende que está no fundo do poço e que, se não reagir, poderá perder não apenas a família, mas a própria vida. Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Poliana não conseguia disfarçar a preocupação ao perceber o estado de Raquel. A amiga andava abatida, com um semblante cansado e uma tristeza que transparecia até nos pequenos gestos. Poliana tentou animá-la, oferecendo companhia e apoio, mas ainda assim sentia-se angustiado, pois não via uma forma de ajudá-la a superar as decepções que vinha enfrentando. Enquanto isso, Gilda vivia um momento de tensão. Ao frequentar a piscina da hípica, ela reconheceu Olavo e levou um susto ao perceber que ele estava ao lado de César. Bastou um olhar para que Gilda sentisse o sangue gelar nas veias. Aquele homem era o mesmo que a havia atropelado meses antes. Ela correu para contar tudo a Pascoal, ainda abalada com a lembrança do acidente. Pascoal ouviu a companheira atentamente, revoltado, e prometeu que juntos encontrariam uma forma de desmascarar Olavo e César. Em outra parte da cidade, Heleninha e Ivan passavam por um contratempo desagradável. Animados com a viagem que planejavam havia tanto tempo, eles se dirigiram ao aeroporto rumo a Roma, mas acabaram perdendo o voo por causa de um atraso inesperado. O clima de frustração tomou conta do casal, que precisou remarcar a passagem e reorganizar os planos, frustrando os sonhos de férias românticas que haviam alimentado por semanas. Aldeide, por sua vez, enfrentava uma situação delicada no trabalho. Após uma discussão dura com Marco Aurélio, não aguentou mais as pressões e decidiu pedir demissão, convencida de que precisava recomeçar longe daquele ambiente tóxico. A decisão lhe trouxe alívio, mas também mexeu com seus sentimentos, pois envolvia abrir mão de um emprego que a sustentara por anos. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora, e também se inscreva no nosso canal. Assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Vale Tudo. O dia do casamento de Aldeide chegou trazendo emoção e nervosismo. Poliana, convidado especial, não escondeu a ansiedade. Não apenas pelo grande dia da amiga, mas também por temer que algo pudesse dar errado, já que todos estavam tensos com as recentes confusões envolvendo Olavo e César. Felizmente, a cerimônia aconteceu de forma simples e linda, e Aldeide se casou com Laudelino cercada pelo carinho dos mais próximos. Após a festa, os dois partiram juntos para Portugal, onde planejavam começar uma nova fase de suas vidas, repleta de esperanças e sonhos. Enquanto isso, Pascoal e Gilda continuavam atentos, em busca de pistas para provar quem realmente era Olavo. E foi em meio a essa vigilância que acabaram flagrando Maria de Fátima na companhia de César, em clima de intimidade. O choque de Gilda foi imenso, pois não esperava ver a moça envolvida com o mesmo homem que tanto lhe causara dor. Pascoal segurou sua mão, solidário, e prometeu que não deixaria aquilo passar em branco. Determinados, eles sabiam que precisavam agir para expor toda a verdade, custasse o que custasse. Ivan não suportava mais tantas mentiras. Decidido a virar o jogo, ele encarou Freitas e falou em tom firme. Você vai fazer o que eu estou mandando, Freitas. Ou eu coloco você e a Maria de Fátima atrás das grades. Freitas, assustado, tentou argumentar. Mas Ivan já tinha arquitetado o próximo passo. Ele propôs algo que Freitas não poderia recusar. Gravar a conversa de Marco Aurélio com César Ribeiro. Freitas respirou fundo, pegou o celular e, com a mão trêmula, o deixou discretamente sobre a mesa do chefe, ativando a gravação. No outro lado da cidade, Raquel, ao receber o áudio, ficou estarrecida. Sua voz falhou. Não. Isso não pode ser verdade, Ivan. Enquanto isso, Maria de Fátima seguia tranquila, ao lado de Afonso, sem imaginar a tempestade que se aproximava. Mas Ivan surgiu pronto para acabar de vez com as mentiras da jovem. Sua farsante! Chegou o fim da sua farsa! Tudo começou quando Marco Aurélio, em tom casual, pediu a Ivan para incluir César Ribeiro no projeto de Paris. Ivan logo reconheceu o nome de César, o mesmo ex-namorado de Maria de Fátima, e aquilo acendeu seu sinal de alerta. Sem perder tempo, procurou Freitas para questionar a razão de Marco Aurélio contratar justamente aquele ex-modelo. Freitas, arrasado pela decepção de trabalhar tantos anos para Marco Aurélio e agora perceber sua corrupção, decidiu abrir o jogo. Ivan, isso é uma armação do senhor Marco Aurélio com a Maria de Fátima. Ivan arregalou os olhos e se aproximou ainda mais, insistindo para que Freitas explicasse melhor. Freitas,
tomado de medo, balançou a cabeça. Não posso falar muito. Se eu falar, cabeças vão rolar aqui dentro, inclusive a minha. Ivan conectou as peças na própria mente. Pensou alto. Espera, o Marco Aurélio e a Maria de Fátima juntos? Os dólares do armário da Raquel sumiram logo depois que a Fátima voltou a morar com a mãe. Isso não pode ser coincidência. Tomando coragem, Ivan fez uma proposta para Freitas. Se você me contar tudo, eu protejo seu emprego aqui na TCA. Na verdade, se eu virar vice-presidente, vou te nomear gerente. Freitas hesitou, mas seus olhos brilharam diante da oportunidade de finalmente ser valorizado. Você faria isso por mim, Ivan? Faria. Diferente do Marco Aurélio, eu sei reconhecer quem trabalha direito. Freitas então contou tudo. Marco Aurélio desvia dinheiro da TCA há muito tempo, Ivan. Parte desse dinheiro foi parar na casa do tal Rubinho, pai da Maria de Fátima. Ela se aproveitou para chantagear o Marco Aurélio, fez um acordo com ele em troca de vantagens. Ivan respirou fundo, sentindo a indignação crescer no peito. Então foi ela. A Maria de Fátima roubou os dólares da Raquel. Freitas confirmou, e Ivan garantiu que cumpriria sua promessa de protegê-lo. Mas antes, precisava acabar com o esquema de Fátima. Ligou para Raquel, que atendeu surpresa. Ivan? Por que está me ligando? Olha, se a sua noivinha descobrir, pode pegar mal. Ivan foi direto. Raquel, sem brincadeiras. Preciso falar com você sobre a Maria de Fátima. É sério. Raquel estranhou o tom e perguntou o que havia acontecido. Ivan quis saber onde estava a filha dela. Na casa do Afonso, disse Raquel, já aflita. Ivan teve uma ideia na hora. Então vá para a mansão da dona Celina. Eu te encontro lá em menos de 1 hora. Não faça perguntas. Raquel, confusa, mas sentindo que algo grave estava para estourar, pegou um táxi e seguiu para a mansão. Enquanto isso, Ivan combinava com Freitas. É agora que pegamos esses pilantras, Freitas. Freitas entrou na sala de Marco Aurélio, disfarçou e colocou o celular gravando sobre a mesa. Marco Aurélio estranhou a presença, mas não desconfiou. César começou a falar coisas extremamente comprometedoras. E Marco Aurélio, se achando protegido, revelou detalhes que o incriminavam completamente. Mais tarde, Freitas pegou o celular e entregou a Ivan, que sorriu satisfeito. Agora vamos para a casa da Celina. É hora de virar o jogo. No caminho, Freitas quis confirmar. Ivan, você vai me promover mesmo? Vou, Freitas. Você merece. Você é melhor do que o Marco Aurélio fez questão de te fazer acreditar. Enquanto isso, Marco Aurélio notou o sumiço de Freitas e perguntou à secretária Consuelo onde o subordinado estava. Ao saber que ele tinha saído com Ivan, Marco Aurélio ficou intrigado e desconfiado. Na mansão, Raquel chegou primeiro. Afonso e Maria de Fátima estranharam a visita repentina. Dona Raquel, está tudo bem? Questionou Afonso. Não sei, respondeu ela. Depois de falar com o Ivan, fiquei aflita. Maria de Fátima ficou incomodada. E o que você tem que falar com o Ivan? Tá querendo ele de volta, mãe? Raquel ignorou a provocação. Antes que a discussão escalasse, Ivan e Freitas chegaram. Heleninha, atual noiva de Ivan, se incomodou. Ivan, pode me explicar por que chamou a Raquel aqui? Ivan respirou fundo. Calma, vou explicar tudo, mas antes preciso que a dona Odete chame o Marco Aurélio para esta conversa. Maria de Fátima gelou. O Marco Aurélio? Pra quê? Ivan fez questão de reforçar. Quero ele presente, porque hoje a verdade vai vir à tona. Fátima sentiu as pernas falharem, tentou escapar alegando mal-estar, mas Ivan impediu. Você não vai a lugar nenhum. O clima pesou. Todos começaram a discutir e Celina precisou intervir para conter a gritaria. Odete, irritada, exigiu explicações. Ivan, fale logo o que está acontecendo. Nesse momento, Marco Aurélio apareceu. Quando viu Freitas ao lado de Ivan, ficou pálido. Freitas, o que você faz aqui? Volte agora para a TCA, ou eu te rebaixo a zelador. Freitas respirou fundo e com coragem inédita retrucou. Não vou voltar. O senhor não manda mais em mim. Marco Aurélio arregalou os olhos. Ivan tomou a palavra. Chega de enrolação. Dona Odete, Raquel, Afonso, vocês precisam saber.
Maria de Fátima e Marco Aurélio são cúmplices. Eles desviaram dinheiro da TCA e tentaram me incriminar. Raquel, chocada, quase caiu sentada. Está mentindo, gritou Fátima. Isso é um absurdo. Mas Ivan continuou. A mala de dólares desviada da TCA foi parar na casa do pai da Maria de Fátima, e depois ela usou isso para chantagear o Marco Aurélio. Afonso olhou para a noiva atônito. Fátima, é verdade isso? Ela tentou negar, mas Freitas confirmou tudo e ainda ligou o celular colocando o áudio para todos ouvirem. Na gravação, César comentava que teria regalias em Paris, pois lá seria amante da Fátima e Marco. Ivan decidiu não revelar a Mário Sérgio que conhecia César de outros tempos. Achou mais prudente guardar para si essa informação, evitando que qualquer detalhe do passado pudesse gerar constrangimentos ou suspeitas. Mário Sérgio não percebeu a omissão, ocupado demais com as novidades de seu novo cargo. Enquanto isso, Bartolomeu, percebendo a inquietação de Ivan e seu ar de frustração, tentou aconselhá-lo de forma direta e firme. Pediu que o amigo concentrasse suas energias no trabalho e na viagem que estava prestes a realizar, deixando de lado ressentimentos e mágoas que poderiam minar suas forças. Apesar das palavras do amigo, Ivan não conseguia conter a revolta que sentia. Ao reencontrar Raquel, despejou nela toda sua indignação. Disse que ela ainda haveria de se arrepender profundamente por cada acusação injusta que lhe havia lançado, deixando-a visivelmente abalada. Raquel tentou argumentar, mas Ivan foi categórico e afirmou que, um dia, a verdade viria à tona e ela entenderia o erro que cometeu ao desconfiar dele. Em outra frente, Cecília mostrou-se solidária a Celina, que se via cada vez mais presa à dependência financeira de Odete. Sensível à situação, Cecília se ofereceu para ajudar a amiga a conquistar a autonomia, mostrando caminhos para se libertar do jugo da sogra poderosa e controladora. Celina ficou emocionada com o gesto, ainda sem saber como dar o primeiro passo, mas grata por perceber que não estava sozinha. Enquanto isso, Tiago sentiu que era hora de abrir o jogo com Fernanda. Disse que precisava ter uma conversa séria com André, revelando que não poderia mais adiar certos esclarecimentos. Fernanda demonstrou preocupação, mas entendeu que Tiago precisava ser transparente, ainda que o resultado da conversa pudesse gerar abalos. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora, e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Vale Tudo. No universo corporativo, Marco Aurélio agiu rápido e decidiu contratar Mário Sérgio como novo diretor da TCA, reforçando ainda mais o seu domínio sobre a empresa. Mário Sérgio, entusiasmado com a oportunidade, nem imaginava todas as artimanhas e interesses ocultos por trás daquela oferta. Ivan, por sua vez, começou a perceber o estado emocional fragilizado de Freitas e, buscando uma brecha, o convidou para sair e conversar melhor. Foi nesse encontro que Ivan descobriu um detalhe crucial. Marco Aurélio havia conseguido recuperar a mala com US$ 1 milhão, aquela mesma quantia que havia causado tanto tumulto e desconfiança. Freitas, abatido, acabou deixando escapar a informação sem perceber o quanto ela poderia ser valiosa para Ivan. Sem perder tempo, Ivan voltou a procurar Raquel para lançar a bomba. Contou sem rodeios que Maria de Fátima tinha pegado os dólares e devolvido tudo para Marco Aurélio. Raquel ficou em choque, incapaz de processar imediatamente aquela revelação, percebendo que todas as peças daquele quebra-cabeça estavam começando a se encaixar de maneira dolorosa. Ivan, firme, completou que sempre confiou na própria inocência e que mais cedo ou mais tarde todos teriam de reconhecer isso. Raquel vinha de uma longa jornada de lutas, desafios e superações. Desde que decidiu recomeçar a vida, depois de tantas decepções, ela se dedicou integralmente ao trabalho e à reconstrução de sua dignidade, sem tempo para cuidar de si mesma. Mas tudo começaria a mudar quando surgiu a oportunidade de comprar a Paladar, a tradicional empresa de catering que pertencia a Laudelino. Esse passo seria muito maior do que um simples investimento. Representaria para Raquel a chance de realizar um sonho e provar a todos a sua força e competência. A compra da Paladar só se tornaria possível graças à ajuda inesperada de Celina. Desejando romper de vez a dependência financeira de Odete, sua irmã controladora, Celina buscou uma forma de participar do negócio sem levantar suspeitas. Procurou Raquel e também Poliana, propondo uma sociedade. Celina se comprometeu a cobrir a parte restante do valor necessário para comprar a empresa, desde que seu nome não aparecesse no contrato.
Temia que Odete descobrisse sua iniciativa e fizesse de tudo para boicotá-la. Raquel, compreendendo as razões de Celina, aceitou o acordo. Afinal, todas sabiam o quanto Odete era capaz de interferir nos planos alheios quando percebia que poderia perder o controle. O entusiasmo de Raquel com a aquisição da Paladar não a impediu de sentir-se exausta. Nos últimos tempos, ela havia trabalhado duro, não apenas como empresária, mas também pondo a mão na massa. Pintou paredes, carregou materiais, ajeitou móveis, supervisionou cada detalhe da reforma do novo espaço. Em muitos momentos parecia uma pedreira, uma pintora, uma marceneira, e isso refletiu em sua aparência, já que não tinha sobrado tempo para cuidar de si mesma. Foi nesse contexto que Consuelo, amiga leal e conselheira de longa data, resolveu intervir. Em uma conversa franca, ela disse a Raquel que era hora de pensar também em seu próprio bem-estar. Incentivou a amiga a tirar um tempo para si, cuidar da beleza, renovar a autoestima. Consuelo acreditava que Raquel merecia celebrar a nova fase da vida com um visual à altura de seu sucesso. Relutante no início, Raquel acabou concordando. Afinal, sentia que precisava se reencontrar no espelho depois de tantas batalhas. Determinada, Raquel marcou horário em um salão de beleza renomado e, pela primeira vez em muito tempo, deixou-se mimar. Fez as unhas, arrumou o cabelo, retocou a maquiagem e até investiu em roupas novas, elegantes e modernas que ressaltavam seu porte firme e confiante. Quando se olhou no espelho, mal acreditou na transformação. Estava radiante, com ares de executiva poderosa, bem diferente da mulher cansada e sobrecarregada que fora nos últimos meses. Pouco tempo depois, já pronta, Raquel foi até a Paladar para os preparativos da reinauguração oficial. Ao chegar, causou um verdadeiro impacto. Funcionários, amigos e sócios ficaram boquiabertos ao vê-la. Seu porte elegante, seu cabelo impecável, o sorriso renovado e confiante deixaram todos impressionados. Foi impossível não notar o quanto ela estava deslumbrante, exalando uma energia de vitória e renovação. Assim que entrou, alguns funcionários se aproximaram para cumprimentá-la, ainda admirados. "E aqui que a Paladar?" brincou Raquel, sorrindo divertida diante dos olhares de espanto. Gilda foi a primeira a comentar sem conter o entusiasmo. "Raquel, como você tá linda!" Pascoal também não poupou elogios. "Tá parecendo uma artista." Poliana, sempre bem-humorada, completou a piada. "Parece mesmo, e é minha sócia, tá?" disse, orgulhosa da parceira de negócios. Rindo, Raquel explicou que havia chegado o momento de cuidar de si mesma, depois de tanto esforço físico e mental. "Eu precisava dar uma arrumadinha", comentou, ainda modesta. Pascoal não deixou passar batido. "Arrumadinha? Tá de sacanagem com a gente? Você tá uma executiva", declarou, reforçando o quanto a mudança havia sido marcante. A transformação de Raquel não era apenas estética. Ela carregava no olhar a força de quem sobreviveu a duras provações e se reergueu com coragem. A mudança de visual simbolizava muito mais do que vaidade. Era a expressão de uma nova fase, mais confiante e pronta para assumir desafios ainda maiores. Nos dias seguintes, Raquel coordenou pessoalmente os ajustes finais da reinauguração. Organizou cardápios, treinou a equipe, revisou contratos e não deixou nenhum detalhe passar despercebido. Sua postura segura, somada ao novo visual, inspirava confiança em todos ao redor. A equipe, motivada, trabalhou unida para entregar o melhor evento que a Paladar já havia feito. Celina, mesmo sem aparecer oficialmente como sócia, fez questão de acompanhar tudo de perto, ajudando discretamente e vibrando ao ver Raquel se destacar. Sentia-se orgulhosa por ter contribuído para que a amiga conquistasse aquela vitória. Consuelo também esteve presente, não poupando palavras de incentivo e reconhecimento. Chegado o grande dia da reinauguração, Raquel recebeu convidados, fornecedores e parceiros da Paladar com a postura de uma verdadeira empresária de sucesso. Seu visual sofisticado, aliado ao carisma e competência, fez dela o centro das atenções. Todos comentavam como a transformação a havia deixado ainda mais poderosa, praticamente irreconhecível em comparação à mulher batalhadora e exausta que havia chegado ali meses antes. Para Raquel, era um momento de celebração, mas também de recomeço. Ela sabia que novos desafios viriam e que precisaria manter-se firme e atenta, mas agora sentia-se preparada. Aquela imagem renovada não era apenas para impressionar os outros. Era uma forma de olhar para si mesma e reconhecer sua própria força. De fato, Raquel estava pronta para tudo.
Seu passado difícil não a envergonhava. Ao contrário, a fortalecia. E a Paladar, sob sua liderança, se transformaria em uma referência, não apenas pela qualidade do serviço, mas também por ser símbolo de superação, garra e coragem de uma mulher que não se deixou abater pelas quedas da vida. No fundo, Raquel sabia que aquela executiva que surgira diante do espelho não era fruto apenas de maquiagem e cabelo bem feito. Era resultado de todas as dores, lutas e vitórias que a tornaram capaz de recomeçar, sempre de cabeça erguida. E dessa vez com a confiança de quem aprendeu a não depender de ninguém para ser feliz. Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Raquel se vê em uma situação delicada e não consegue disfarçar o constrangimento ao precisar mentir para Afonso sobre Rubinho. Ainda que não queira enganá-lo, sente-se pressionada pelas circunstâncias e teme causar ainda mais problemas, caso revele toda a verdade. Seu coração aperta, pois percebe que está traindo a confiança de alguém que não merece ser enganado, mas ao mesmo tempo se vê sem saída. Enquanto isso, Odete, sempre disposta a manipular o destino da filha para que tudo saia de acordo com seus interesses, resolve dar atenção especial a Maria de Fátima. Ao perceber que a moça anda insegura e até um pouco frustrada com a forma como a família a trata, Odete faz questão de elogiar a filha e incentivá-la, dizendo que ela deve se sentir valorizada e reconhecida, principalmente agora que está prestes a se casar com Afonso, um homem de boa posição e futuro promissor. Por trás desse incentivo, porém, há segundas intenções. Odete sabe muito bem que Maria de Fátima pode se tornar uma peça importante nos seus planos de poder e status, e para isso precisa mantê-la confiante e obediente. Mas os problemas não param por aí. César, cada vez mais perigoso e ardiloso, decide pressionar Maria de Fátima. Ele a ameaça sem o menor pudor, deixando claro que está disposto a contar toda a verdade para Afonso sobre a parceria nada honesta que mantém com ela, caso não seja atendido em seus desejos. Maria de Fátima entra em pânico diante da possibilidade de ver seu futuro ruir antes mesmo de subir ao altar. Desesperada, ela procura Marco Aurélio e implora que ele dê um jeito de afastar César de sua vida, sugerindo que o transfira para a filial da TCA em Paris. Acredita que, estando longe, ele não poderá interferir em seus planos de garantir um casamento confortável e seguro com Afonso. Marco Aurélio, sempre pragmático, avalia a situação e vê vantagem em atender ao pedido de Maria de Fátima, pois assim elimina uma ameaça potencial ao equilíbrio dos negócios e ainda evita possíveis escândalos. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Vale Tudo. Ao mesmo tempo, Odete não perde a chance de reafirmar sua postura controladora. Ela deixa claro para Maria de Fátima que o casamento com Afonso só acontecerá mediante um acordo pré-nupcial muito bem estruturado. Quer garantir que a fortuna da família fique protegida de qualquer golpe ou interesse oculto, inclusive vindo da própria Maria de Fátima, que Odete conhece bem o suficiente para não confiar completamente. Enquanto as tramas familiares se complicam, Marco Aurélio comunica a Ivan a lista de funcionários que irão com ele para a operação da TCA em Paris. Entre os nomes selecionados está justamente César Ribeiro, confirmando que o plano de afastá-lo do caminho de Maria de Fátima será colocado em prática rapidamente. Ivan, surpreso com alguns nomes, questiona Marco Aurélio, mas não obtém respostas claras sobre os reais motivos por trás da mudança de destino de César. A tensão cresce, pois todos parecem esconder algo e ninguém confia plenamente em ninguém. Raquel segue atormentada pela mentira que contou a Afonso, Odete trama silenciosamente para garantir a segurança do patrimônio, Maria de Fátima se esforça para livrar-se de César e proteger seu futuro ao lado de Afonso. E César, por sua vez, promete não desistir facilmente de seus próprios interesses. Nesse emaranhado de segredos, chantagens e ambições, cada movimento pode desencadear consequências irreversíveis. E os próximos capítulos prometem ainda mais reviravoltas e emoções intensas. O relacionamento de Renato e Solange estava por um fio há algum tempo, mas finalmente chegará ao fim de maneira inevitável. O publicitário, que vinha tentando manter a relação de pé, não conseguirá mais ignorar o que estava bem diante dos seus olhos. Solange, apesar de todos os esforços para parecer comprometida, ainda nutre sentimentos por Afonso, seu antigo amor.
Para Renato, essa situação se tornará insustentável e ele decidirá colocar um ponto final no namoro. Antes de chegar a essa dura decisão, Renato terá sido muito paciente com Solange. Ele tolerou por bastante tempo as crises de ciúmes dela em relação a Afonso e até mesmo a Maria de Fátima, que, por sua vez,